Oiê! Tudo bem aí? Ficou pra dentro, peraí. Tá certo. Oi, Jaque, meu amor. Que bom você aqui. Oi, Dai. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem maravilhoso e empolgante. Eu amo falar sobre isso, até porque fala um pouquinho mais, traz muito da minha história, né? Então, é muito legal revisitar esses movimentos que me fizeram chegar aqui, e especialmente entender que transição é um processo que não acaba nunca e que bem possivelmente a gente começa a observar que a gente vive em transição o tempo inteiro, né? E em todas as áreas da nossa vida, a gente vive em um processo de transição, de evolução, de novas perspectivas, de novas possibilidades, de novos caminhos. E pode ser leve, pode ser simples, né? Às vezes a gente vem numa expectativa de grandes mudanças e, inclusive, Bert Hellinger traz pra gente a inspiração de que o essencial é simples e quanto mais o tempo passa, mais eu recebo as comprovações de que de fato é exatamente assim, porque a gente acredita que esse movimento de transição de carreira é um grande evento, né? E eu não sei vocês, mas a minha expectativa, o meu nível de adrenalina, de ansiedade diante de um grande evento é grande. Eu me sinto fortemente insegura diante de um grande evento, de algo que tem uma proporção enorme, né? Pensa num evento de fato, um evento como que precisa de luz, de palco, de microfone, de organização, de bastidor. O fato de a gente enxergar um grande evento traz toda uma agitação por si só. E transição de carreira, apesar de ser uma grande mudança, sim, pode ser levada de forma leve como um processo, né? E esse será o meu convite aqui. E vou trazer, junto com a minha experiência prática, com os compartilhamentos que eu tenho com as minhas alunas, inclusive na aula de ontem, a gente estava falando sobre isso, exatamente, sobre transição de carreira, e tá super latente, super quente aqui esse conteúdo, para que a gente possa falar disso aqui, tá? Vocês me ouvem bem? Tá tudo certinho com o meu áudio? Só pra gente tacar o pau aqui. Me ajudem só a saber se tá tudo certinho. Hoje, inclusive, tá o... Obrigada, Cris. Cris é suporte oficial sempre. Obrigada. Primeiro de tudo, a gente precisa reforçar que somos seres sistêmicos, né? E que sistêmico nada mais é do que a gente enxergar as coisas de uma forma mais ampla como e conectadas, né? Como visualizando uma teia de aranha. Eu gosto de trazer também o exemplo da cama elástica, né? Não tem como a gente estar no meio da cama elástica e se alguém fizer algum movimento, não tem como a gente se movimentar, deixar de se movimentar também, sabe? O efeito de o movimento de um causa efeito na nossa vida. E o que eu tô falando pode ser o nosso próprio sistema familiar. Então, quando a gente está falando de transição de carreira, a gente pode com certeza enxergar que a gente é influenciada diretamente, talvez de forma bem inconsciente, mas a gente é influenciada sim pelas experiências e memórias das pessoas do nosso sistema familiar, tá? Então, como os nossos familiares viveram influenciam a nossa forma de viver, a nossa profissão, tá? Então a gente é diretamente influenciado por isso, pela própria formação de crenças e experiências e percepções que a gente vai construindo ao longo da vida, isso influencia diretamente. E as áreas da nossa vida também influenciam umas às outras.
E por que eu tô trazendo esse ponto aqui? Porque muitas vezes essa inquietação que nos motiva, que nos direciona para esse movimento de transição, de mudança de carreira, de mudança de profissão, né, de mudança de trajetória e de curso profissional, muitas vezes pode vir como um efeito de alguma questão em outra área da nossa vida, como por exemplo, o relacionamento me motivar a estar insatisfeita na minha profissão, ou a questão de saúde, ao meu desejo. A minha conexão tá falhando, vi uma mensagenzinha aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Tá? Às vezes o nosso relacionamento vai influenciar na nossa satisfação ou insatisfação profissional. A nossa vida financeira pode influenciar diretamente na nossa satisfação ou insatisfação profissional. Nosso relacionamento amoroso, nosso relacionamento com amigos, nosso relacionamento com a família, tudo isso influencia porque a gente não é um ser desconectado do todo. Bem pelo contrário, nós somos parte influente e do mesmo jeito que a gente influencia, somos influenciados. Então, a gente precisa já partir desse pressuposto. Sucesso, quando a gente fala de transição, muitas vezes a gente está buscando por algo, né? E aí, vale a pena a gente começar a esquentar aqui, aquecer os motores pra gente falar, porque tem coisa pra caramba pra eu falar aqui. E que eu acredito que pode sim contribuir bastante aí para quem está vivendo esse processo, ou para quem está perto de alguém que está vivendo esse processo de alguma forma, pode clarear, ajudar a clarear a visão aí. É entender que sucesso é uma esquina, né? Sucesso de fato é a gente curtir a jornada, mas a cada conquista que a gente tem, a gente encontra um ponto de sucesso, um marco de sucesso. Porém, esse marco ele não é o único, né? E muitas vezes a transição ela fica com esse peso gigantesco, com esse tamanho de um grande evento, justamente porque eu acho que ela é a jornada inteira. Eu, pessoalmente, na minha história mesmo, muitas vezes eu tive medo de escolher, porque eu não queria perder coisas que eu tinha, e eu tinha medo de estar escolhendo algo e me arrepender depois. E, tipo assim, estou fadada ao fracasso se eu escolher errado. Como aquela história que o Murilo Gun traz lindamente da relação da analogia com o gabarito. Né? Muitos de nós fomos criados e treinados a enxergar a vida como um grande gabarito. E o que eu quero dizer com isso? O gabarito é aquele formato de prova lá que a gente fazia, que uma questão tinha uma única alternativa correta. De 5 opções, uma única era a alternativa correta. E qualquer outra que eu escolher, automaticamente vai fazer com que eu não tire a nota que eu gostaria. Automaticamente vai fazer com que eu erre aquela escolha. E na prática, não funciona assim. Porque eu posso sim dar um passo em uma direção, a partir daquela conquista, eu enxergo, por isso que é uma esquina. Eu cheguei na esquina, eu consigo enxergar de outro ponto de vista a rua. Eu consigo enxergar algo que até chegar naquele ponto, eu não consegui enxergar antes. Então, eu cheguei na esquina, minha visão ampliou, a gente vai partir para um novo sucesso, para uma nova conquista. E aí a transição de carreira vai ficando um processo de experiência, de experimentação, e não um peso, um fardo, uma carga de que eu preciso escolher certo. E por isso que é uma transição, é uma passagem, pode ser fluido como num degradê. A gente não sai de uma cor forte, intensa, de um azul marinho, e chega no branco num instalar de dedos. Não, é um processo. E a gente vai aos pouquinhos experimentando. A gente fez inclusive essa ferramenta Eu fiz essa ferramenta no curso que eu tô fazendo com a Vanessa Tobias. E a gente viveu essa experiência na prática, assim, de pegar a tinta, né? Eu peguei uma tinta azul, coloquei o branco e a gente vai pincelando de um jeito
que a gente vai chegando perto do branco, mas é um processo. E a gente precisa ir lá e colocar o pincel em ação para sentir como é possível tornar a cor mais suave. E ir chegando sim, se aproximando sim do branco. Oi, Ju, que bom que tu tá aqui, que honra enorme. E no processo de transição de carreira, eu vou trazer alguns pontos para facilitar a nossa visão aqui, né? A gente primeiro olha para o quem tá tomando essa decisão, quem vai fazer esse processo. Depois a gente vai olhar para onde eu vou, para onde eu tô olhando, para onde eu tô indo. Depois a gente olha para o quando, que a gente também vai enxergar mais de perto esse quando aqui para entender um pouco melhor, até que a gente chega no como. É um processo. E muitas vezes a gente já quer saber como, se eu ainda nem me tornei a pessoa preparada o suficiente para dar esse passo, para iniciar o movimento na direção que eu tanto desejo. Às vezes eu também não vou estar enxergando exatamente para onde, sem ter clareza do para onde eu tô indo. E aí a coisa vai ficando travada mesmo. É natural, né? Sem clareza, sem o olhar estar desperto e clareza de visão desse processo e que é um processo e curtir esse processo, transição de carreira será algo pesado, penoso, que vai gerar dúvidas, ansiedade, até mesmo questões em relacionamento familiar, a forma como a gente lida com os nossos colegas de profissão, tudo isso é influenciado por conta da pressão e falta de clareza, confusão, tá? Então vamos lá. Essa era a introdução, só para ter uma ideia. A gente começa aqui, primeiro passo, ter clareza, né? Quem acompanha os meus conteúdos aqui, eu falo disso repetidamente para várias direções diferentes aqui. Então, o primeiro movimento é clareza. E aqui, a clareza do que eu quero dizer? Quando eu estou enxergando um processo de transição de carreira, automaticamente o que a gente visualiza? Que existe uma pessoa trabalhando em um lugar, executando determinada profissão, e ela está provavelmente ali insatisfeita, porque é esse desconforto que vai fazer que exista essa motivação para mudança, buscando a direção de algum lugar. Às vezes a gente não vai saber nem de onde, mas às vezes eu já sei que eu já nem quero mais estar aqui. Não é assim que a gente visualiza quando a gente fala de transição de carreira? E aí, o que eu quero provocar aqui? O que de fato tá te desconfortando? O que de fato tá te deixando desconfortável? Porque às vezes a gente, como somos seres emocionais, a gente tende a embolar o meio de campo. A gente tende a confundir as coisas. Misturar emoção, trava, crença, medo com missão, carreira, fazer bem ou fazer mal determinada atividade, determinada tarefa. A gente embola, a gente confunde. Então, o que de fato tá te incomodando? Ontem, inclusive, no nosso encontro, a gente estava conversando sobre eu sempre gostei, né? Uma aluna estava falando, eu sempre gostei do que eu faço. Em algum momento, isso parou de ser gostoso. O que aconteceu para deixar de ser gostoso? O que tu quer mudar de profissão? Tu não gosta mais de fazer aquilo que tu faz? Ou tu não gosta do ambiente que tu tá? Tu não gosta da equipe? Tu não gosta da liderança? Tu não gosta da forma como o teu chefe te trata? Tu não gosta da dinâmica? Né? Da dinâmica de ter que sair todos os dias, pegar ônibus, pegar trânsito, pegar chuva, como o dia de hoje, né? Eu lembro quando eu tava trabalhando numa academia que eu entrava às 7 horas da manhã, eu ia deprimida trabalhar. Deprimida, mas não era o ambiente, não era o que eu fazia, era o horário. Era o horário, eu sou mais tarde e noite, né? Eu era bem noturna nessa época, mas assim, hoje eu já me reconheço mais vespertina, digamos assim. Mas matutina, por enquanto, nem pensar. Eu sou extremamente lenta de manhã. Então, o que me incomodava não era o emprego. Talvez eu não precisasse fazer uma mudança de
carreira, não era a profissão em si que estava me incomodando, mas era a dinâmica, o horário. Aí, às vezes, a gente tá lá, ansiosa, indignada, insatisfeita, querendo mudar tudo, sendo que se a gente sentar com o nosso líder e negociar o meu horário, eu já tô satisfeita. Mas a gente tá querendo fazer a mudança radical acontecer. A gente confunde, gente. A gente confunde muito mais do que a gente pode imaginar. Não sei se isso que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês aqui. Se puder, me deem feedbacks aqui, tá? Inclusive, na ferramenta que a gente fez na aula de ontem do meu grupo do AVE, a gente estava falando sobre a percepção que eu tive ao longo da minha jornada como assistente virtual, que eu via profissionais incríveis questionando aquilo que eles faziam, ou seja, questionando as suas missões, porque sendo que a essência do seu problema era a falta de dinheiro. Então, o que eu quero dizer aqui? A falta de dinheiro fazia com que a pessoa questionasse se ela de fato fazia bem aquilo que ela fazia. Percebe que a gente sente a dor e a gente já sai correndo querendo estancar, parar, travar, anestesiar a dor, sendo que a gente não sabe nem o que, nem onde, nem qual ferramenta que eu vou usar. É como enxugar gelo, não funciona, a gente desgasta, a gente cansa e a gente não chega no resultado porque a gente está indo na direção errada, usando a ferramenta errada, enxergando o problema da forma errada, usando a estratégia errada, porque tá tudo embolado. Às vezes a grande solução, geralmente inclusive, tá lá no feijão com arroz. Tá em tu olhar e organizar o teu financeiro todos os dias. E aí pronto, tu vai sentir super próspera e conectada com a tua missão profissional. Porque tu tá se sentindo valorizada financeiramente e o teu servir, ele é efetivo. O que tu entrega faz sentido. Tu gosta de fazer e isso serve a alguém. Deu match? Deu conexão? Mas o reconhecimento financeiro precisa acontecer. Às vezes tu tá conseguindo receber bem, cobrar bem, mas tu não organiza bem as tuas finanças. E isso faz com que tu perceba que tu é um caos, que tu é uma catástrofe, que não tá dando certo o caminho que tu tá escolhendo. Por isso que o primeiro passo é o mais desafiante, mas ele é o que vai dar toda a base para tudo. Para cada escolha, para onde tu tá indo, porque se eu tô insatisfeita com a dinâmica de começar às 7 horas da manhã, se eu entender que se eu ficar só com tô insatisfeita, preciso mudar alguma coisa, eu vou começar a tirar para tudo que é lado e o estrago vai ser geral. A gente vai inclusive aumentar o nosso banco de problemas, de insatisfações. E fazendo esse levantamento, né, do porquê, o porquê tem a ver com o passado, né? Por que eu quero mudança? Por que eu tô me sentindo insatisfeita? Porque é um processo investigativo para dentro e para trás, para dentro e para o passado. E o para quê? Se eu quero uma mudança, o que eu tô buscando? O que eu tô buscando? Se entrar às 7 horas da manhã no emprego todos os dias tá me frustrando, o que eu tô buscando? Se eu começar de tarde, vai funcionar para mim melhor? Se eu tiver liberdade e autonomia de tempo, vai funcionar para mim melhor? Nossa, aí sim. E se eu não tiver que sair de casa, vai funcionar melhor? Então aí eu vou começando a reconhecer território mesmo, entender o porquê e o para quê desse movimento. Senão a gente fica barata tonta. Eternas frustradas, né? Doidas. Isso a gente faz com frequência, eu já fiz muitas vezes. De sair bem doida, gritando por aí, sem efetividade nenhuma. Né? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E muitas vezes a motivação desse processo de transição de carreira vai ser ou um nível de desconforto elevadíssimo, ou o nível de paixão por algo
novo vai ser superior ao que eu tô vivendo agora, ou a própria paixão pelo processo, tá? O meu perfil é gostar de aprender. Eu preciso estar em movimento em todas as áreas, tá? Na minha saúde, no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento familiar. Ficar parada no mesmo lugar me agonia, me angustia. Eu preciso me sentir em desenvolvimento, em movimento. E, inclusive, a assistência virtual veio totalmente de encontro com esse perfil. Porque, através da prestação de serviço para vários profissionais diferentes, de áreas totalmente diferentes, eu me via tendo que aprender coisas diferentes total aqui, na assistência virtual. Então, essa é a primeira parte, tá? O porquê e o para quê, ter clareza. Eu tenho que ter clareza. E aí, nesse momento, eu preciso saber, eu preciso ter convicção, eu preciso ter clareza de que é a transição de carreira que vai solucionar a minha questão, tá? Deixa eu ver o que a Jaque falou aqui. Sim, que a gente precisa acessar a causa, exatamente. Senão, isso sistemicamente a gente já entende, né? A gente olha para o efeito, né? A falta de dinheiro, a frustração, a ansiedade, tudo isso é efeito. Mas a solução não tá fora, a solução tá na causa. A gente mexeu na causa, o efeito automaticamente vai modificar. E agora a gente enxergando para onde, né? Para onde eu vou, alguns pontos que a gente precisa trazer aqui que são bem importantes. Intimidade, ela destrói a idolatria de qualquer coisa ou pessoa. Não sei se vocês já viveram essa experiência de vocês idolatrarem alguém, achar que aquela pessoa é incrível, é maravilhosa, a performance dela é incrível, né? Às vezes até artista mesmo. E aí, quando tu começa a conhecer mais de perto essa pessoa, tu convive com ela, os defeitos começam a aparecer, tu começa a repensar, putz, achei que ela era isso, mas na verdade nem é tanto. E por que eu tô trazendo isso? Pra gente quebrar a idealização nesse processo de transição. Porque o que tá fora, até a gente entender que o primeiro ponto é quem, porque não é sobre qual decisão eu vou tomar, não é sobre qual escolha eu tô fazendo, é sobre quem escolhe. Meio profundo isso, né? Talvez tenha ficado meio confuso até. O que eu quero dizer com essa frase? O evento em si, a troca da profissão, por exemplo, tá? Vou trazer esse exemplo da transição de carreira mesmo. Trocar de profissão. Pedir demissão de um emprego, mais precisamente. Pedir demissão de um emprego. É simplesmente pedir demissão de um emprego. Ponto final. Isso não é bom nem ruim. É um evento apenas. O que vai dar o tom para esse processo é quem decide, porque da postura que eu decido, isso vai influenciar diretamente os resultados. Se quem decide é alguém que está frustrada, cansada, insatisfeita, birrenta, acreditando que a solução está fora e não está dentro, que esse emprego não dá, essa empresa não dá, esse chefe é uma tranqueira, não consigo lidar, não tenho estômago para ele, não dá, é impossível. O problema tá fora, tudo de ruim tá fora. Então eu vou trocar o emprego. Pode ter certeza que a mesma pessoa que decidiu sair é a mesma pessoa que vai entrar no novo. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se pegar, achando a empresa ruim, o chefe ruim, as coisas caóticas, tudo não serve. O problema tá fora. A solução ela dura muito pouco. Porque tá fora, não tá dentro. Agora, quando eu me ajusto, quando eu ajusto quem está decidindo, e aí eu decido com autorresponsabilidade, pagando o preço que for pela minha escolha, decidindo de forma positiva, na direção do mais, e não no julgamento, e não na crítica, não no julgador ali.
Se eu ajusto em mim e eu vou num movimento positivo e quem em mim está decidindo, essa pessoa é a que vai ser levada para qualquer outro lugar que a gente for. Então os resultados estarão alinhados com essa pessoa. Não é sobre a decisão. Eu ontem estava contando para elas que eu passei mais de um ano insatisfeita no emprego, reclamando quase todos os dias, até cair a ficha, até limpar mesmo, porque foi um processo de limpeza que eu vivi, até limpar, e eu entender que tudo aquilo que eu estava reclamando do outro era exatamente aquilo que eu não estava sendo, era aquilo que eu não estava fazendo. O que eu achava que o outro deveria fazer e não fazia, era exatamente aquilo que eu deveria fazer e não estava fazendo. A mudança, ela só acontece quando a gente assume a vida. E eu quero dizer por assumir a vida, tanto as coisas positivas e os sucessos e as conquistas, como também os fracassos, os desafios, as derrotas, as situações difíceis. Do mesmo jeito que sou eu que provoco o sucesso, sou eu que provoco o fracasso. E se eu, de alguma forma, me percebi provocando o fracasso, se eu tô com as rédeas de fato, eu vou me dedicar a encontrar caminhos que me direcionem para o sucesso, para o mais, para a vida, para aprender algo que talvez eu não saiba ainda. Porque tá na minha mão, não tá na mão de outra pessoa. A responsabilidade está comigo. Eu não deleguei a responsabilidade do meu sucesso para alguém, da minha felicidade para alguém. Nem para o meu chefe, nem para minha empresa, nem para o meu emprego. Quem não sabe, eu tô falando ainda do quem, tá vendo? Quem não sabe administrar seu dinheiro, não vai saber administrar seu dinheiro recebendo um salário baixo, nem recebendo um salário médio, nem menos ainda quando começar a empreender. Que às vezes a gente ganha muito dinheiro, às vezes ganha menos dinheiro. Quem não sabe administrar vai carregar o não saber administrar até decidir aprender a saber administrar. Enquanto acreditar que eu não sei, a resposta é não sei administrar, preciso aprender a administrar. Enquanto eu acreditar que eu recebo muito pouco, esse emprego não dá, não estou sendo valorizada. Enquanto eu estou olhando para fora, nada vai mudar. Nada vai mudar. Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. Para o sucesso na nova profissão, precisamos honrar a antiga, tal como honrar os pais. Perfeito, Cris. Esse quem que cospe no prato, tá? Porque sendo bem direta, como sempre, as chineladas são de amor, vocês já sabem. Mas quem cospe no prato, que come, eu escutei essa frase já tem alguns anos, né? A onça para onde vai, ela carrega as pintas. Às vezes a gente acha que mudar de país vai fazer com que eu tenha uma nova perspectiva de vida, mas quem vai para o novo país é a mesma pessoa que estava no país anterior, gente. A gente precisa olhar e só movimentar para frente quando a gente conseguir reconhecer e agradecer o que a gente viveu até aqui. Aí o sucesso vem. Aí a realização vem. Porque é de dentro, a realização também não é fora. Eu por muito tempo acreditei que a realização viria quando eu recebesse um salário de X mil reais. E aí o que acontecia? Recebia e eu não era mais feliz. E eu não me sentia próspera e satisfeita. Porque não tá fora. Não tá fora. É forte, né? É bem forte isso. Mas espero que esteja mexendo aí dentro, porque a gente tá aqui para servir pro bem. Então, assim, a intimidade, qualquer missão que a gente experimente, qualquer empreender que a gente experimente, a gente vai encontrar as falhas, os desafios.
Porque a intimidade faz com que a gente veja os defeitos. É só olhar para um relacionamento, como era lá na paixão, a idealização. Depois, quando começa a conviver, quer ver quando começa a morar junto. Aí, de duas, uma. Quando a intimidade começou com força e tu conseguiu. Tô travada? Ai, vários amores meus entrando aqui. Que bom ter vocês aqui. Travou, gente? Sim ou não? Normal? Tá aparecendo de vez em quando uma mensagem de conexão fraca, tá? Aqui pra mim. Me avisem se travar, por favor. Quando a gente começa a viver uma intimidade real e a gente internamente, porque isso eu também vivi em relacionamento, tá? Da gente, quem não viveu isso, de mudar relacionamento, acreditando que mudando o relacionamento eu resolveria o meu problema, e aí a gente percebe que não resolve. Porque não é fora, é dentro. A dinâmica é exatamente a mesma. É a mesma, igual, a mesma dinâmica. Então, a partir do momento, cara, a assistência virtual é pra mim porque eu quero mesmo essa liberdade geográfica, eu quero mesmo ter essa autonomia, eu quero fazer como a fulana tá fazendo, eu quero ter o sucesso, eu quero contar as mesmas histórias que a fulana tá contando. Toda vez que a gente chega nesse lugar e experimenta, a gente vai reconhecer os desafios e os defeitos dessa jornada. Então, assim, que a gente baixe as barreiras, que a gente diminua as nossas expectativas e que a gente consiga aos poucos caminhar de forma mais madura, né? Eu sinto que eu era extremamente infantil nas minhas idealizações. Extremamente, não é pouca coisa não, eu era extremamente infantil. Eu acreditava que, quando eu pensava em carreira e profissão, eu me via numa foto com um jaleco empoderada, entendeu? Até começar a viver e ver que não é nada disso. Inclusive, eu tava fazendo uma reunião com a Amanda, que cuida do marketing aqui da Voa, e a gente tava vendo, eu tava mandando pra ela algumas fotos antigas, e eu tava mostrando pra ela e falei assim, cara, é muito impressionante eu olhar fotos de 10 anos atrás, e perceber que eu tinha um buraco, eu era vazia. Eu me via vazia por dentro. Vazia. A gente se preenche caminhando, é se lascando. Não é à toa que Jesus nos ensina através do compartilhamento do deserto. Porque haverão desertos. Até na melhor oportunidade que tu enxergar na tua vida profissional aí de transição, de futuro, haverão desertos. E a gente precisará enfrentar. Talvez tu esteja vivendo um deserto agora. E às vezes a tua saída imediata seja, deixa eu fugir daqui. Só que depois que a gente atravessa, a gente preencheu a peça do quebra-cabeça que a gente tanto traz aqui. A gente vai começando a encaixar os pedacinhos que estavam faltando. Não é estudando, não é julgando, não é olhando para a vida do outro, não é idealizando. Nada disso preenche, nada disso preenche. A gente só vai se apropriar da nossa própria vida vivendo. E o pré-requisito disso é entender que o desafio vai vir. Vai vir. Mas que tu vai dar conta e que vai ser o primeiro de muitos. Talvez tu esteja vivendo o 10º de muitos. O 50º de muitos. Porque a vida é assim. Altos e baixos. Né? Somos seres duais. Né? A gente vive nesse sobe e desce, contração, contração e expansão. Né? Esse é movimento de vida. Movimento de vida. Deixa eu ler vocês aqui. Jaque, pode me chamar assim, tá? Pode me chamar que a gente conversa. Travando. Passou por 4 relacionamentos pra entender isso no 5º, é isso aí. Que massa que chegou no 5º. Tem gente que vai entender no 10º, teve gente que já entendeu no 1º. Percebe? Tá tudo bem. A régua é só nossa.
É só nossa, porque só a gente, isso já é inspirada na Glória Maria, né? Ninguém vai substituir a gente no caixão. É a gente que vai estar lá, a gente que vai viver e assumir o preço de tudo que viveu e usufruir das consequências disso. É a gente só. A gente vive alucinando, a gente vive num mundo bem mental muito louco, que não tem nem pé nem cabeça, não tem conexão nenhuma com a realidade. Exatamente, ó, nunca terminar é a questão, é o problema. Sair do emprego nunca vai ser a solução. Sair do emprego não é solução. Por isso que existe um processo chamado transição. Porque a gente vai explorando, experimentando, se reconhecendo no novo, até para que a gente seja generosa com a gente. Sabe? Às vezes arrancar o esparadrapo é o caminho. Mas a maior parte das vezes não. A gente pode ir fazendo a escolha de forma gradativa, sentindo, experimentando, nossa, vendo se de fato a expectativa que eu tinha condiz com a realidade. Nossa, eu achava que essa primeira parte aqui ia ser assim e não tá sendo. Uau! Que incrível! Tô tendo a oportunidade de experimentar essa jornada. E nem sempre eu vou ter que abrir mão do emprego anterior, não é uma condição. Eu não preciso abrir mão do anterior para eu seguir diferente pro próximo. Inclusive, essa foi uma das chaves de relacionamento que eu aprendi. Eu não preciso romper nem comigo mesma para que eu viva o novo. É um processo totalmente interno de transmutação. A gente vai... Se a gente estava numa percepção de uma determinada forma, agindo conforme as nossas percepções, porque é isso que a gente faz, eu começo a mexer internamente, ajustar as minhas percepções, ressignificar muitas coisas, e aí devagarzinho eu vou agindo de uma nova forma e devagarzinho os efeitos vão aparecendo no relacionamento. A mesma coisa para processo de transição de carreira. É processo. Né? A gente não encontra um amor, a gente constrói um amor. A gente não encontra a carreira dos sonhos, a gente constrói a carreira dos sonhos. É uma construção. E a construção requer desafio. Até para fortalecer a musculatura, para ficar bom o negócio. Para que fique bem embasado, bem estruturado. Um relacionamento que já passou por muitos desafios e superou, é um relacionamento que ninguém estraga, não. Se estraga num sopro. Carreira, profissão, a mesma coisa. A mesma coisa. Ai, amadas. Eu amo como fortemente a forma como tu falas e entrega sobre isso. Que coisa mais linda, que bom. Ficou bem feliz. Obrigada, Mai. Obrigada, Jaque. Tem que continuar caminhando de olho na visão e nos valores reais. Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos ainda os nossos valores. Muitos deles são base e permanecem base. Mas, por exemplo, como eu falei para vocês que eu me via muito imatura na minha perspectiva profissional e que eu me sinto amadurecendo com o passar do tempo, os meus valores também estão sendo modificados. Por isso que a transição, dar tempo para que o processo aconteça, é fundamental. Para que a gente consiga sustentar a decisão. Se não, o primeiro desafio, cara, não consegui cliente. Quer saber? Não quero mais. Gente, isso é fraco. Tu não queria viver esse processo. Tu dizia que queria, mas não queria. Né? Às vezes tá buscando conforto ainda, tá buscando que o outro resolva o teu problema. Que o outro te traga a segurança que tu não tem. Isso não vai funcionar. Não tem milagre que vai fazer. Não tem. Não tem. E humildade, né? Porque é uma fase que temos que ficar na postura de aprendiz. Totalmente. Inclusive, a minha mentora tá aqui, ó, a Gabi, que é amiga, mentora, enfim, que ela tem me ajudado, meu Deus do céu, eu acho que eu não saberia nem mensurar o tanto que eu tô transformando a partir desse processo com ela, que é da gente
ir para esse lugar de perder importância, sabe? Quando a gente tá na infância, tudo é mega, eu sou o centro das atenções. E aos poucos a gente vai se desconstruindo. A gente amadurece o tanto que a gente se desconstrói. Quem se desconstruiu mais vezes, geralmente é a pessoa que tem sabedoria, que tem maturidade. Porque ela sabe que nada é permanente. Nada é para sempre. Nem todo mundo tá me olhando, né? Ou ninguém tá me olhando. Né? Tipo, tá todo mundo cuidando da sua própria vida, das suas próprias questões. Eu não tenho que performar para ninguém. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu devo a mim mesma. Né? Eu que vou decidir que história que eu vou contar. Então requer mesmo muita humildade e por isso que a base espiritual, né? O fato de eu me alimentar de Cristo, de eu aprender com a trajetória de Jesus, que é o ensinamento na essência da humildade, é o que tem me salvado nesses últimos tempos. Salvado, não é menos que isso, tá? É salvado. Porque a gente encara desafio que, se não fosse a estrutura emocional e a base na fé, e reconhecer que eu não sou ninguém para acertar o tempo inteiro, se não fosse essa base, eu não sustentaria. Eu não continuaria. É como desistir porque eu não conquistei meu primeiro cliente. É a mesma coisa. A gente enfraquece, a base é fraca. Tá? E aí, do para onde, o que a gente vai precisar nesse processo de transição de carreira? Lá no Ouse Mudar-se, inclusive, a gente falava sobre isso. Quando a gente tem uma xícara com chá frio e a gente coloca chá quente, o que a gente toma é um chá morno frio. Não adianta eu tentar colocar algo com muita paixão sem que eu esvazie o que eu vivi para trás, sem que eu honre o que eu passei até aqui, sem que eu olhe para trás e valorize os empregos que eu já passei, a empresa que me ensinou o que eu sei hoje. Nossa, eu olho lá para a academia, as oportunidades que eu tive, tanto a concessionária quanto a academia, especialmente, assim, foram grandes impulsionadores do meu processo profissional. Foi nesse meio e eu era funcionária apenas. Eu era só uma assistente administrativa lá. Só que foi lá que eu tive espaço para crescer. Lá, enquanto eu era conhecimento, enquanto eu ainda era bem imatura, lá era o meu lugar perfeito. Porque às vezes a gente quer ser grande antes da hora. E respeitar o tempo do processo vai fazer com que a gente tome um chá quentinho. E que valha o esforço de esperar a água ferver. Sabe? A gente tome com prazer esse chá. Mas precisa dar tempo, a gente tem que esvaziar para que a gente consiga preencher com paixão essa nova jornada. E outra coisa, né? O nível de insatisfação, a métrica é somente tua, é somente minha. Da minha vida é somente minha. Dani, o que tu acha? Tu acha que eu deveria? Cara, eu não sei nem o que tu quer. Não sei nem o quanto o que te satisfaz. O que não te satisfaz. Só que quem pergunta pro outro e acredita que o outro tem a resposta é porque não enxergou direito o quem que a gente vem falado aqui a maior parte do nosso tempo. Porque a gente precisa aprender a fazer pergunta pra gente. Silenciar. Eu pergunto e rezo. E dou tempo, porque às vezes a resposta demora para vir. Às vezes eu peço ajuda, eu faço uma pergunta e eu recebo a resposta meses depois daquela pergunta. A vida vem e me dá um sinal de que o caminho é esse, de que a resposta é essa, eu sinto no meu coração. Mas a solução está em mim. Não é alguém que tenha o caminho para mim. Não é alguém que tenha a solução para mim. Não é alguém que tenha a orientação para mim. Eu preciso tomar as rédeas. Eu preciso me apropriar da minha própria vida. Depois a gente parte para um processo, né? Agora que eu já decidi e eu já quebrei a idealização do para onde eu tô indo, e eu já entendi que não é fora que tá a solução do meu problema,
né? É só mais um passo, é só mais uma esquina que eu vou ter a oportunidade de chegar, para dali eu encontrar a próxima esquina, e dali eu vou encontrar a próxima, e dali a próxima, porque não tem ponto final. A gente segue fazendo, eu falei isso logo quando eu comecei, nós fazemos transições o tempo inteiro. Não só de carreira, né? Dentro da nossa própria vida, a gente vive em um processo de transição. Nós, mulheres, morremos e nascemos todos os meses. Através da menstruação. A gente sangra, a gente morre. Então, a gente solta e a gente busca o novo de novo. E assim a gente vive ciclicamente, né? Não tem um ponto de chegada único. E o planejamento, aí assim, a gente precisa olhar para os extremos, que é onde o bicho pega, né? Aquela pessoa que é extremamente planejada, que precisa necessariamente de toda a segurança do mundo, todas as certezas, e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que quero para agora e, foda-se onde vai dar isso aqui, vou fazer de qualquer jeito porque eu não aguento mais sentir a dor que eu tô sentindo, não tô afim de olhar para quem eu sou, não tô afim de acessar o que tá me motivando a ficar insatisfeita desse jeito, não tô afim, vou resolver agora. Os dois extremos são perigosos. Perigosos. Então, para um processo de transição, se esse é o teu caminho, se essa foi a tua escolha, se internamente isso faz sentido para ti, foi identificado como o melhor caminho, para onde eu tô indo, e o planejamento reserva financeira. Porque duas bases aí da nossa satisfação tá totalmente realizada, conectada com a nossa realização pessoal e profissional e ao nosso reconhecimento financeiro, né? A gente, dentro dos nossos cursos, a gente olha para a pirâmide de Maslow. E a gente precisa ter pelo menos as necessidades básicas e a segurança ok, para que a gente tenha fôlego para trabalhar com paixão, porque não há paixão que resista a uma geladeira vazia. A partir do momento que faltou base, que eu digo necessidades básicas e segurança, tu vai recorrer ao que tu já sabe, ao morno mesmo, por questão de sobrevivência. Então, dinheiro é a base. Tu pode pensar, tu pode ser a pessoa mais desapegada que tem, a pessoa mais minimalista possível, a pessoa que tem menos ambição da tua família, não tem problema. Se tu vive e se tu já não tem mais alguém que te banca, ou seja, se tu já não é mais criança, se tu já é adulta, tu com certeza vai precisar de dinheiro. Não tô falando de rios de dinheiro, mas o básico tu vai ter que dar conta de suprir. Moradia, teto, cama, né, para dormir bem, alimentação, roupa, o básico. Mas tu vai ter que dar conta. E todos os dias a gente precisa comer, todos os dias eu preciso comprar sabonete, pasta de dente, papel higiênico. Aqui eu não tô nem falando de outros níveis, eu tô falando do basicão. Então a gente precisa sim olhar para uma reserva financeira. E aí tu vai fazer uma estratégia de acordo com quem tu é, de acordo com as tuas necessidades e com o teu nível de satisfação, que não me diz respeito. Que não diz respeito a ninguém, inclusive. Né? Só os que moram contigo. Fora isso, não diz respeito a absolutamente ninguém. Né? Tu vai lá e faz a tua escolha e arca com as consequências. Se for preciso passar fome, passa fome. Né? A gente só não consegue mais fazer isso depois que tem filho e quando tem família envolvida. Tem que negociar antes, né? Mas o movimento, ele é de organização, pelo menos da base, do fundamental, do básico, que só o dinheiro vai conseguir te dar. Tá? Então, não dá pra gente ser infantil nesse movimento. Tem que ser responsável. Que mais? No planejamento, já tô falando desde o começo da live, né? Faz degradê. Faz aos poucos. Vai passinho por passinho. Sabe? Comecei falando que eu gosto de falar de transição de carreira porque foi a minha história, porque, sinceramente, eu não tinha, a idealização e
o imediatismo são características, são sinalizadores de que é a tua criança que está decidindo. Tá? Eu vou até repetir. O imediatismo e a idealização, quase que eu esqueço. O imediatismo e a idealização são os sinalizadores de que quem está tomando a decisão é a tua criança. Não é o teu adulto. Não é uma escolha madura, sustentável. Eu quero para ontem. Eu quero resolver agora. E quando eu for vai ser incrível, vai ser maravilhoso. É o emprego dos sonhos, é a profissão dos sonhos. São 2 sinalizadores de que a gente está na criança. Tá? Na época, quando eu comecei com a assistência virtual, eu comecei para pagar conta. Complementar a renda para eu pagar conta. Nem tinha paixão aqui envolvida. Então, só que eu era apaixonada por si só nessa época, né? Eu era apaixonada por aprender. Eu adorava estar em curso. Eu já fazia cursos há muitos anos. Já estava envolvida em processo de desenvolvimento pessoal. Então, eu era apaixonada pela vida em si. Mas a assistência virtual não era o caminho. Tipo, eu não tinha nenhuma idealização. Eu não sabia que esse era um caminho possível para ser a minha fonte principal de renda. Cara, eu tinha 0 expectativa. 0. De verdade. 0 expectativa. E eu precisava fazer mais dinheiro para pagar conta. Porque eu morava sozinha, precisava pagar aluguel, precisava pagar condomínio, precisava pagar conta de luz, internet, precisava dar conta da minha vida. Tá? E aí, o que aconteceu? Na transição e dando tempo, a gente vai permitindo que venha à tona os fatores que vão influenciar na nossa decisão definitiva, sabe? Às vezes a gente vai fazer um processo de transição, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui numa live falando, exposta, cara, 0 chance. Eu lembro das gurias do clube, do W2W, a Cal e a Rô, acho que foi a Rô até que comentou comigo, cara, que nunca te imaginei gravando vídeos, tá aparecendo bastante, né? Logo quando eu comecei a aparecer um pouco mais. Porque isso daqui não era um objetivo. Não era. Eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo e surgiu uma paixão por ensinar, por puxar a fila, puxar o bonde. Surgiu no meio do caminho. Eu nunca premeditei isso. Só que a gente só consegue experimentar com prazer, com presença, quando a gente tá livre dessa pressão, das expectativas, do imediatismo, da dor. Senão a gente não usufrui. A gente precisa curtir esse processo para poder pegar o que faz sentido. Senão a gente se perde. A gente tá focada na dor. Quem foca na dor não consegue enxergar a solução. Quem tá viciado em contar suas histórias tristes não encontrará a solução. Pode acreditar. Não é praga que eu tô rogando. De verdade. Não, tu faz uma constatação. Continua reclamando por mais 1 ano e me conta no ano que vem como que vai estar a tua vida. Se não tiver exatamente a mesma coisa, talvez esteja pior. Porque é só isso que acontece. As coisas só começam a mudar a partir do momento que eu tomo as rédeas e faço escolhas e ajo, que esse inclusive é o próximo ponto, porque eu já tô falando horrores, falei que ia render essa live, né? O próximo ponto é agir. Não há transição sem ação. Sabe? Eu fui lá, fiz uns postzinhos, fiz os 2 posts, gravei uns stories aí por umas 2 semanas e tu acredita que eu não tive resultado? Vou desistir. Ação com consistência. Consistência e coerência, né? Coerência na direção que tu tá caminhando, né? Tu tá indo pra onde? A gente já identificou pra onde. O que tu tá fazendo te distancia ou te aproxima? Te afasta ou te aproxima? O que eu faço me aproxima. Me aproxima. Então, continua fazendo. Coerência e consistência. A gente não pode, se a gente parar no meio, não é que a gente não pode, porque a gente, como diz a minha mãe, a gente pode tudo. Né? Quem não entendeu isso ainda, tá perdendo o rolê da vida. A gente pode tudo. Não é porque eu tô falando aqui de fazer o processo degradê que tu não pode ir lá, tacar o pé na porta da empresa, lá da sala do teu chefe, e falar assim, ei, acabou com tudo, decidi, não quero mais isso aqui,
tô pedindo minha demissão agora, a partir de amanhã não vem mais. A partir de agora. Tu pode ir lá e fazer. Porque se tem uma coisa que a gente recebeu foi livre-arbítrio. A gente pode. Eu posso ficar, eu posso sair. Eu sou livre. E é exatamente isso que nos atormenta. O fato de a gente poder. Por isso que é muito importante a gente desenvolver essa percepção de quem a gente é. E o que a gente está fazendo que dá certo, que funciona, e o que não funciona. Porque a gente estraga as coisas o tempo inteiro. Eu fico pensando, meu Deus, eu já podia estar usufruindo de tantas coisas há tanto tempo, só que eu pareço mula empacada quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E quando eu permito que as minhas crenças e as minhas travas desacelerem o passo. Né? A gente perde muito tempo alucinando mesmo. Né? Então, a gente precisa se dedicar e focar mesmo nesse movimento de... Por isso que autoconhecimento é base aqui dentro da Conceito Voa, porque não há caminho sem autoconhecimento. Né? Não sou eu que vou dizer o teu caminho. Né? Vem e faz esse passo a passo aqui que tu vai ser feliz na assistência virtual e tu vai prosperar. Não funciona. Não funciona. Até porque se tu nem acredita em prosperidade, se tu nem acredita que tu merece prosperidade, tu não vai viver isso nem comigo, nem com o Tony Robbins. Não vai. É um processo que tu vai ter que decidir encarar ou não. Porque a pessoa pode vir aqui te entregar ouro e o fato de tu acreditar que tu não merece faz com que tu jogue o ouro fora. Porque não é sobre o que eu te entrego. É sobre o que tu decide fazer com o que tu recebe. Esse é o ponto. Esse é o X da questão. Então, assim, fazer degradê, finalizando o nosso encontro de hoje. Obrigada por quem aguentou ficar até aqui depois das estapeadas que rolaram. Fico bem feliz em ter vocês junto até o final. A gente pode dar os passos no tamanho das nossas pernas, né? Como eu falei, eu fiquei muito tempo travada, porque eu queria dar um passo megalomaníaco. E eu nunca ia sair do lugar mesmo, porque eu ia me rasgar inteira para eu conseguir dar o passo. Humildade é isso. É a gente entender, cara, eu sei que eu poderia estar faturando milhões, mas eu sei que eu podia ter centenas de pessoas nas minhas aulas, mas o que eu dou conta hoje é isso. O que eu dou conta hoje, lá nas minhas 2 primeiras turmas, eu tinha 5 alunas. Na última turma eu tinha 50. Hoje o que eu dou conta é isso. Agora, na época, eu lembro lá no começo que eu já queria chegar em 100 na primeira turma. Aí o que acontece? Na segunda turma vem 5 de novo. Tipo assim, volta. Crescer é processo. Até que eu baixei um pouquinho a régua. Até que eu diminui um pouquinho as expectativas. Aí ficou leve. Aí eu consigo dar o passo. Aí o movimento acontece. E aí eu dou mais um pedacinho. E eu faço mais um pedacinho. E aí eu faço mais um pedacinho. Até que falar em 50... Cara, pra mim hoje é o meu troféu. É tipo assim, a minha vitória, a minha história de sucesso. Mas eu consegui chegar. Tem gente que vai olhar e vai achar pouco. Tem gente que vai olhar... Tu entende? A régua é minha. Só eu sei o que eu tive que melhorar e aprender pra chegar nas 50 pessoas na sala. Sabe? Eu preciso melhorar. Eu não tô pronta ainda. Eu preciso ir devagar porque eu não tô pronta. Eu preciso dar tempo para que eu possa amadurecer e florescer. É tempo, é processo, é ação, é constância. É isso tudo que a gente falou lá desde o começo. É um processo. E a gente só vai conseguir sair do lugar quando a gente enxerga o que eu dou conta. Qual é o primeiro passo? Porque Ai, cara, eu esqueci o nome dele, tá? Tava ouvindo ele ainda há pouco. Ele que inspirou, inclusive, boa parte do que eu tô falando aqui. Depois eu vou compartilhar para honrar o conteúdo e a inspiração que ele me trouxe aqui. Mas ele é um coach... Ai, esqueci o nome dele, que raiva. Mas, enfim. O mais importante... Na verdade, existem 2 tempos do quando nesse processo de transição. Que é o quando começar
e o quando eu vou alcançar o que eu quero. São dois tempos completamente diferentes. Completamente. E às vezes a gente fica sobrecarregado, obeso, estagnado, porque a gente quer começar pelo final. A gente quer começar já identificando como se eu já estivesse lá, sendo que eu tô dando o primeiro passo. Então, o movimento ele precisa começar do primeiro passo até chegar no lugar onde a gente quer chegar. Se a gente inverte essa ordem, a gente fica paralisado. A gente não sai do lugar, porque o passo é grande demais. Então, existem dois tempos do quando. Dois tempos do quando. Quando começar e quando alcançar. São dois pontos de referência completamente diferentes. E aqui eu até anotei alguns exemplos, né? Enquanto eu estava construindo a minha jornada, no primeiro momento era eu encontrar algo que fazia sentido para mim. O momento que eu encontrasse algo que fazia sentido, que fizesse sentido para mim, que eu conseguisse faturar, fazer dinheiro, com ele eu estaria feliz. Tá vendo como não é performático? Tá vendo como eu não tenho que fazer grandes mudanças na minha vida? Eu preciso só seguir caminhando, só que agora eu vou intencionar. A gente fala sobre intenção e repetição bastante aqui também. Então agora eu vou começar a ativar minha antena, porque eu quero reconhecer aquilo. E eu vou experimentando. Vou experimentando. Até que eu chegue, uau, gostei de fazer isso e tô tendo retorno financeiro fazendo isso. Aí, depois disso, eu comecei a dar aula. Então, aí agora o meu objetivo é melhorar como mentora. E aí eu vou fazer curso. E aí eu vou atrás de mentores que eu respeito. E eu vou lá perguntar para eles, eu tô sentindo tal dificuldade, eu tô vivendo tal situação. O que que tu me indica? O que que tu enxerga? O que que eu tô fazendo errado? Como que eu poderia fazer para melhorar? É um processo que a gente vai criando musculatura para dar conta de dar os próximos passos. Tá? E aqui, só pra gente finalizar com chave de ouro, eu quero dizer o seguinte. O teu maior desafio, a gente falou bastante sobre isso ontem, inclusive as meninas compartilharam um post lá hoje do Pedro Superti lá. E eu quero finalizar falando sobre isso, que o teu desafio, o teu maior desafio, e talvez seja exatamente o que tu estás vivendo nesse exato momento, o teu maior desafio, ele pode ser a grande muleta da tua vida, pode ser aquela história que tu vai contar todas as vezes para justificar o porquê que tu não fez o que tu deveria ter feito ou o que tu gostaria de ter feito. Ou o teu maior desafio, ele pode ser a inspiração de superação, tanto para a tua própria história quanto para outras pessoas. Tu pode ser o motivo de pena ou tu pode ser o motivo de inspiração. Quem escolhe é somente tu. Se eu pudesse, eu puxaria cada uma que estivesse se sentindo dessa forma para se movimentar na direção da inspiração. Só que eu não tenho esse poder. Eu tenho que suar muito para eu conseguir fazer isso com os meus desafios. Eu não tenho esse poder. Eu preciso lutar e trabalhar e limpar bastante coisa para que eu consiga ultrapassar as minhas dores. Só a gente vai conseguir fazer isso pela gente. Não tem como delegar isso. Então, se tu estás... pessoas boas... a Luísa Valery fala muito isso. Pessoas boas vivem em situações ruins. Pessoas boas vivem desafios. Do mesmo jeito que pessoas não tão boas, né? Ou aquelas que a gente enxerga que não são boas, elas vivem coisas boas. Então, não é uma matemática muito lógica. Não é uma matemática lógica. Se tu tens um desafio, agora é a hora de tu decidir se tu vai paralisar ou se tu vai ultrapassar. Se tu vai ficar sentadinha no canto por muito tempo, amedrontada diante do desafio, ou se tu vai utilizar esse desafio como mola pro teu salto. E talvez essa seja a grande missão da tua história, da tua vida. Inspirar pessoas através do desafio que tu conseguiu ultrapassar, que tu conseguiu superar. Feito? Fez sentido pra vocês? Falei para caramba.
Ó, algumas de vocês já passaram por algumas questões que eu trouxe aqui, que coisa boa. Ai, amadas, que bom que tenho vocês aqui. Levar uma laranja, ó, já que falou isso, é incrível. Levar uma laranja no saco é mais fácil que levar muitas laranjas, precisa ser leve. Exatamente. Às vezes o que a gente precisa é só distribuir melhor e usar a estratégia mesmo, né? Quantas viagens eu vou ter que fazer para eu conseguir carregar esse sacão aqui de laranja? É bem isso aí. Que bom. Muito bom. Ó, Mirella, maravilhosa, que saudade que eu tô de ti. Não te encontro mais nas aulas, né? Ai, que bom que vocês estão aqui, que bom que fez sentido. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por ficarem até o final. É só com vocês aqui que a gente consegue trocar, né? Sozinho eu não conseguiria, então de verdade, obrigada. Semana que vem estaremos aqui de volta na quinta-feira, tá? Um beijo no coração de vocês, um beijo enorme e até semana que vem.